Fazendo a leitura dessa situação aqui, você vê que Isaías 14, 12 era uma profecia para destruir, para a morte do rei da Babilônia. Tanto que está até aqui, ó, a morte do rei babilônico. Né? Lá no versículo 12, né, aí apareceu o filho da alva, apareceu o nome de Lúcifer, aí os crentaiados aí fala que Lúcifer foi um anjo caído do mal e não sei o que, tudo balela. Mas o que chamou a atenção eu fazendo a leitura foi nesse versículo 1 de Isaías 14. No texto desse, eu acho que esse texto aqui é da King James atualizada. Assim está escrito, ó, Isaías 14, 1. Com certeza, Yahvé demonstrará sua compaixão para com Jacó. Ele tornará a escolher Israel e estabelecerá seu povo em seu próprio território. Os estrangeiros, os gentios, se unirão a eles e farão parte da descendência de Jacó. Aí a pergunta que fica é a seguinte: quando é que porventura aconteceu essa maravilha, esse resplendor do povo de Israel se estabelecer novamente, juntamente com os estrangeiros, juntamente com os gentios? É isso mesmo, juntamente. Porque na história e no literal, no escrito bíblico, claro, talvez você do outro lado, você é um teólogo, talvez você já leu a Bíblia umas 300 vezes, então você pode até colocar aí no comentário, não, mas é que você não leu, não entendeu a Bíblia, mas os judeus sim, já tiveram o seu período de bonança, de vitória. Pelo menos as partes que eu leio, a não ser tirando aqui Isaías, alguma outra passagem, os judeus só foram sentenciados. Os judeus não tiveram bonança porcaria nenhuma. A não ser, claro, quando o grande dia do Senhor veio. Aí sim. Então, o Evangelho Eterno, ele nos dá entendimento desse versículo perfeitamente. Agora, se você não aceita o Evangelho Eterno, o reino de Cristo estabelecido, então esse versículo 1 para você será sempre uma incógnita. Quando é que Israel foi restabelecido? Quando é que Israel voltou a ser feliz novamente? Se todas as profecias direcionavam a vingança de Deus contra eles. Jesus veio anunciando que ele e os 12 discípulos iriam sentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isso está em Mateus 19, 28. Em Apocalipse 17, o anjo chamou, venham ver o julgamento da grande prostituta. Quando você lê Apocalipse 12, do versículo 1 em diante, a mulher vestida de sol era Israel, a lua os judeus e as estrelas as 12 tribos de Israel, que lutaram contra o dragão ali naquela situação representava o exército romano, e o exército romano saiu vitorioso. Quer dizer, então nos escritos bíblicos, que finda ele termina em Apocalipse, os judeus foram derrotados. Mas que judeus? Aqueles que aceitaram Jesus Cristo? Não, claro que não. Os seguidores de Moisés, os legalistas. Então a Bíblia mostra até o livro de Apocalipse, juízo, ira, vingança contra os seguidores de Moisés. E já quando você entende o Evangelho Eterno, né? Evangelho Eterno, tem uns pregadores aí que andam falando que o Evangelho Eterno é amaldiçoado, é maldito, aí você entende isso aqui. Por quê? Olha aqui, com certeza Yahvé demonstrará sua compaixão para com Jacó. Ele tornará a escolher Israel e estabelecerá seu povo em seu próprio território. Os estrangeiros se unirão a eles e farão parte da descendência de Jacó. Leia depois, Vale dos Ossos Secos, Ezequiel 37. Lá no finalzinho, versículo 26 ao 28, Deus falou que ia colocar a morada dele, o santuário dele, no meio da nação de Israel. Apocalipse 11, 15, quando a 7ª trombeta foi tocada, o reino de Cristo foi estabelecido. Apocalipse 14, 6, todos os habitantes da terra
tem direito a desfrutar do evangelho eterno, do reino de Cristo estabelecido. Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, onde o próprio Deus faz morada. Então, do ano 70 para cá, se cumpriu Isaías 14:1. Olha que maravilha para você nesse dia. Apocalipse 21, versículo 3, cumpriu-se o vale dos ossos secos. Cumpriu-se Efésios 2:22, quando Paulo disse que os gentios estavam sendo preparados, edificados, assim como os judeus, para serem morada de Deus no Espírito. Então o cumprimento se deu quando findou o juízo do grande dia do Senhor, que começou no ano 66 e terminou na metade do ano 70. Foi um período de 3 anos e meio, 1.260 dias, 42 meses. Olha que entendimento maravilhoso. Aí depois você lê todo o capítulo aqui, falava-se de uma zombaria contra o rei da Babilônia, quando Deus destruísse o poder do rei da Babilônia. Então essa história a fundo eu não sei, eu só sei aqui. Agora o cumprimento de quando uniu-se os judeus e os gentios, deu-se através do evangelho eterno, deu-se através do estabelecimento do reino de Cristo em cada um de nós. Deu-se depois do fim do legalismo de Moisés, dos tempos de Moisés. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Então aí sim, eu consigo interpretar esse versículo perfeitamente, dessa forma. Porque os judeus, até na Segunda Guerra Mundial, a cuíca roncou para o lado deles. Foram 6 milhões que foi para o Beleléu. Então quer dizer, se houve, como houve, uma união espiritual, foi do ano 70 para cá. Vai fazer 2.000 anos. Tá bom? Então eu vou deixar essa pequena reflexão para você, e você tire aí suas conclusões. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Se você tiver algum adendo para colocar aí, se você tiver alguma passagem, olha, os judeus foram vitoriosos no período dos escritos bíblicos, foi aqui, ó, nesse tempo. Foi nessa... Porque os coitados dos judeus foram escravos lá no Egito. Depois foram para o deserto, foram sentenciados, picados por serpente. Depois se espalharam, aí começou a praticar as leis de Moisés e a desprezar os estrangeiros com seus orgulhos, com as suas soberbas. Então quer dizer, eu não sei quando. Quando Jesus veio, Jesus desceu o sarrafo neles. Desceu a peia neles. Então quer dizer, a única forma de entender que eles foram restabelecidos foi depois do grande dia do Senhor. Tá bom? Até mais, tchau, tchau.